Em 2022, Bolsonaro fez o Brasil e o Ciro Gomes caírem na gargalhada ao falar uma verdade para Vera Magalhães. Vera, não podia esperar outra coisa de você. Eu acho que você dorme pensando em mim. Você tem alguma paixão por mim. Você não pode tomar partido num debate como esse. Fazer acusações mentirosas a meu respeito. Você é uma vergonha para o jornalismo brasileiro. A Vera choramingou, passou o dia todo seguinte dizendo que foi atacada e, claro, apoiou o Lula. Agora, o Lula ataca a imprensa e Vera lembra do Bolsonaro. Pelo jeito, ela tem uma paixão por ele mesmo. Há alguns dias, o presidente Stalinácio chamou de cretinos os jornalistas que relacionaram a subida do dólar a uma entrevista dele. Uou! E quando eu terminei a entrevista, a manchete de alguns comentaristas era de que o dólar subiu pela entrevista do Lula. E os cretinos não perceberam que o dólar tinha subido 15 minutos antes de eu dar entrevista. Mentira dele, claro. Do fim da entrevista às 10h30 da manhã até o meio-dia, o dólar subiu 7 centavos. E continuou subindo depois. Mas mesmo assim, os cadelinhos do UOL, com medo de perder o colinho do seu dono de 9 dedos, não rosnaram. Eles deitaram de barriguinha para cima em sinal de submissão e chamaram o xingamento do Lula de críticas. Lula critica a Associação de Entrevista UOL à alta do dólar. Cretinos. Eu que não vou xingar, não quero perder meu emprego. Mas nem todos os jornalistas ficaram sem reclamar. E entre eles, ninguém pareceu mais indignada do que a perpétua do jornalismo brasileiro. A comentarista e dublê do Zacarias, Vera Magalhães, meteu o pau no Lula. Vera e Carol. Igor, obrigada pelas suas informações. O presidente chamar de cretinos os jornalistas por causa de manchetes de jornal, por causa de comentários, por causa de análise, é inadmissível. Não tem outra palavra para isso, não dá para passar pano para isso. A gente viveu 4 anos de um presidente que atacava a imprensa e o Lula fez a campanha toda dele se arvorando a condição de paladino da liberdade de imprensa para, diante de críticas, sair com um xingamento chulo dessa natureza. Então, devagar com andor e principalmente porque o dado está errado, né? O presidente começou a falar na entrevista ao UOL, a que ele está se referindo, e às 10h30 da manhã o dólar foi a 5,52 durante a entrevista do presidente. E ele fechou a 5,56, portanto, depois da entrevista do presidente. Ele começou a subir durante a entrevista do presidente da República, que insiste num tema que não ajuda em nada o seu governo. Ele está falando há semanas sobre o mesmo assunto, em vez de falar sobre novos projetos que o seu governo vai lançar, sobre quais perspectivas o seu governo vai apresentar ao país, sobre quais planos o seu governo tem para se mostrar confiável perante os tomadores de decisão em geral e não só o mercado, mas ele prefere ficar batendo nessa tecla, batendo na tecla do inimigo externo e agora resolveu trazer a imprensa como culpada pela alta do dólar. Não. O dólar subiu durante a entrevista, subiu depois da entrevista e chamar jornalista de cretino é um filme que a gente viu há muito pouco tempo e do qual ninguém tem saudade e a democracia não tem saudade. Em primeiro lugar, não dá para passar pano para isso? Poxa, Vera, sem perceber você se entregou. Não dá para passar pano para isso, disse ela. Ou seja, para isso não dá porque o calo que apertou foi o dela. Mas para todo o resto, o pano sempre foi passado. Destruir a economia, falar frases racistas, apoiar o Hamas, fazer parceria com Venezuela e outras ditaduras, queimar o Pantanal, ministros sendo investigados pela PF. Dá para passar pano. Chamar jornalistas de cretino. Não dá para passar pano. Vera e os amiguinhos passaram pano para tudo que o Bebum aprontou, mas agora doeu na própria carne e fazem showzinho posando de indignados. Alimentaram o monstro e agora choram? Pois é, né? Em segundo lugar, como diria o Bolsonaro, a Vera deve dormir pensando nele.
Vera, não podia esperar outra coisa de você. Eu acho que você dorme pensando em mim. Você tem alguma paixão por mim. O Biruliro nunca xingou jornalistas. Ele respondia à altura às provocações que recebeu durante 4 anos. Eu nunca vi o Bolsonaro atacando a imprensa. Eu vi um homem rebatendo os ataques diários e se defendendo de mentiras de uma imprensa que tem lado político. Além do mais, Bolsonaro era o presidente que mais falava com a imprensa. Ele só pegava vocês sempre mentindo e expunha essa picaretagem. A diferença, Vera Magalhães, é que quando o Bolsonaro chamava os jornalistas de canalhas, é porque publicavam mentiras. Lula chama os jornalistas de cretinos porque publicam verdades. Vocês se merecem. Mas cá entre nós, o que irritava mesmo vocês é que o Bolsonaro fechou a torneira das verbas publicitárias para os veículos de imprensa. Se ele torrasse milhões para veicular um comercial de 30 segundos da Petrobras nas emissoras em que vocês trabalham, vocês aguentariam todo tipo de humilhação. Em terceiro lugar, em 2022, a Vera já conhecia o Lula e o PT, tanto que fez duras críticas durante gestões anteriores do PT na presidência do Brasil. Vera já sabia que o PT nunca teve projeto de governo e sabia como o PT trata os jornalistas e todas as pessoas que ousam discordar do Lula. Vera já sabia também que Lula é um autocrata que sempre quis regular a mídia. Ela, sendo jornalista, deveria saber que políticos de esquerda não assumem seus erros, sempre jogam a culpa no colo dos outros. E mesmo assim, Vera apoiou o Lula. Agora chupa que a cana é doce, meu bem. Outra jornalista que tomou coragem, respirou fundo e foi criticar o Lula foi a Maria Cristina Fernandes, que, em plena Lula News, Globo News, desmentiu o presidente. Presidente, o termo que ele usou foi para definir quem relaciona a fala dele na entrevista do UOL com a alta do dólar. O termo foi cretinice, porque, segundo o presidente, o dólar tinha começado a subir, 15 minutos antes de a entrevista se iniciar. Bem, eu queria que você, se fosse possível, trazer um gráfico do valor data para a gente mostrar. Eu acho que é importante ir aos fatos, né? O dia abriu realmente em ligeira alta em relação à véspera, que fechou em 5,45. O dia abriu em 5,46. A entrevista começou às 9h20. Às 9h20 o dólar estava em 5,47, está marcado aí nesse gráfico. E a escalada, de fato, aconteceu ao longo da entrevista. Às 10h30, quando a entrevista acabou, o dólar estava a 5,51 e permaneceu neste patamar até fechar. Medindo milimetricamente as palavras para não irritar o patrão. O medo de falar a verdade é tanto que ela gagueja o tempo todo. Se tivesse sido o Bolsonaro, claro, já ia virar um especial do Fantástico com 2 horas de duração. Aliás, um detalhe interessante. O microfone em que a Vera estava falando é o da rádio CBN, onde ela trabalha. CBN é do Grupo Globo. A Maria Cristina Fernandes trabalha no jornal Valor, que também pertence ao Grupo Globo, e foi desmentir o Lula na Globo News, que pertence, adivinha a qual grupo? Eu não sei você, mas eu tô vendo um padrão aí. O Grupo Globo é o único que sobrou 100% fechado com Stalinácio. Se ele pular fora, acabou. E eu tô sentindo um cheirinho de abandono aí. De todo jeito, seja Vera, seja Maria, seja João, a imprensa está sendo a típica mulher de malandro. Sabe que o cara não presta, mas só aprende apanhando. E isso porque nenhum desses jornalistas foi preso por exercer o jornalismo, como aconteceu com vários jornalistas conservadores. Ser chamado de cretino saiu barato para vocês. Imagina essa senhora acordar com a PF em sua casa às 5 horas da manhã por alguma reportagem que tivesse feito. Se bem que eu acho que a PF iria se assustar mais do que ela. Vera Magalhães vivia se fazendo de vítima do Bolsonaro, mas bastou o Lula soltar um xingamentozinho e ela deixa escapar que passa pano para ele.
No final, Lula tem razão, os jornalistas são cretinos. E Bolsonaro tinha razão, a Vera é uma vergonha para o jornalismo brasileiro. Gente, esse ômega 3, os médicos estão recomendando. Não tem um dia sequer, Cristina, que a gente não veja, não escute, não leia sobre o ômega 3, os profissionais da saúde recomendando, gente. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.